Uma saudação lá ao missionário Miguel Bermudes Marim, sua esposa Ruth e todos os irmãos que o acompanham em Valparaíso, Chile, na congregação ali que pastoreia o reverendo Sérgio Aguilar Ordonhas e todos os irmãos ali reunidos. E todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet nessa ocasião de hoje, sexta-feira, 27 de outubro deste ano 2023. Vamos buscar em nossas Bíblias, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante, onde nos diz: Profeta de meio de ti, de tus hermanos como eu, te levantará Jehová tu Deus. A ele ouireis. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Esse é o tema que estaremos vendo e escutando, o qual foi pregado em 15 de maio de 2016, aqui em Caiei, Porto Rico. Foi a mensagem que ele pregou nesse domingo já. A sexta-feira tinha dado a introdução, que foi o tema que estivemos escutando na sexta-feira passada. E hoje vamos ver essa mensagem sobre o mesmo tema, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Podem sentar, por favor. Na mensagem, Deus está entre seu povo, que foi pregado em 10 de novembro de 2002, em Loprado, Chile. Nos diz o mistério desse nome, que é o mistério do nome de Deus, estará, Cristo o escreverá sobre o vencedor. E o vencedor para o último dia será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí estará o mistério do nome de Deus. Onde está o mistério do nome de Deus? No anjo do Senhor Jesus Cristo. Do nome da cidade do nosso Deus e do nome novo do Senhor Jesus Cristo. Pois é Cristo quem diz que o vai escrever sobre o vencedor. Recordem que o nome estava no anjo do pacto, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento o nome está no anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, haverá um profeta mensageiro que obterá grande vitória no amor divino no último dia. E então, esse será quem será adotado e seu grupo com ele. Vejam, nenhum dos 7 anjos mensageiros foi adotado, nem o grupo. Mas neste tempo final, através desse profeta mensageiro, o qual obterá grande vitória no amor divino, e seu grupo, pois, consequentemente, obterão a promessa da sua adoção, da transformação dos seus corpos. Continua dizendo: e o vencedor é o primeiro que recebe e come desse alimento, e o compartilha com todo o povo de Deus, no meio do qual Cristo em Espírito Santo estará manifestado, através do seu anjo mensageiro, neste tempo final. Recordem que cada mensageiro em cada era foi o Espírito Santo através desse instrumento. Foi o anjo do Senhor através desse instrumento. Consequentemente, se torna mensageiro de Deus, no qual foi operado o ministério correspondente a essa era, em uma porção.
como esteve manifestado através de cada anjo mensageiro em cada era. E lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. No livro das eras, nos diz vamos ver aqui, página 359. Neste outro seria, vamos ver para dar também no de vocês, porque eu estaria lendo do livro vermelho. Vamos ver se é o mesmo. Vamos ver se é a mesma. 356 seria. 356 seria aí. Pero um pouquinho antes. 356, mais um pouquinho antes. Na 355, que aqui seria 359, nos diz: a noiva vai onde está o noivo. Ele nunca a deixará. Ela sempre estará ao seu lado. Ela compartilhará seu trono com ele. Ela será coroada com sua glória e honra. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Pois ele foi Deus conosco, ou melhor, Emanuel. Mas esse não foi o nome que lhe deram, e será seu nome Jesus. E aqui, na 355, neste livro, ele escreve JHWH. E escreve também aí embaixinho YHWH. Lucas 1:31. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeste. João 5:43. Por isso o nome de Deus é Jesus, porque nesse nome ele veio. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Que nome toma uma mulher quando se casa com um homem? Ela recebe seu nome. Será seu nome que é dado à noiva quando ele a toma para si mesmo. E passamos a 356, que aqui seria a 360. Diz: mas ainda com essas coisas somente podemos conhecer uma parte infinitamente pequena, até que chegue aquele grande dia da primeira ressurreição, quando tudo isso se tornar uma realidade. E escreverei sobre ele meu nome novo. Meu nome novo. Quando tudo se torne novo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada conclusivamente, que ninguém se atreveria a negá-la. E aí, nesse livro, na página 356, lá escreve, ou seja, desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha, desde onde diz, teria que ser uma revelação, aí desde essa frase, aí sai uma flecha para a pedra angular. Mas, sem dúvida, ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome.
É suficiente conhecer que este nome será ainda mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. Aí escreve tudo novo. Também escreve aí. E também, na 356 deste livro, também escreve novo, nome, YHWH. E na 232, que seria 230, aí nos diz 232, 31 aqui no livro vermelho, na 230 diz: e hoje em dia cada um de nós, os verdadeiros crentes, tivemos uma mudança de nome. Nós somos cristãos. Nome dispensação escreve. É um nome que é comum entre nós, mas algum dia teremos outra mudança. Certamente receberemos um nome novo. Ele escreve na adoção, o do Pai. Muito bem, pode ser que esse nome foi o nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Algum dia, ele escreve oitavo dia, segundo sua boa vontade, nós conheceremos também. E aí do lado escreve: todo filho vem no nome do seu pai. Continua dizendo nosso irmão William aqui: portanto, não haverá conjecturas de sábios em teologia que possa descobrir ou obter o conhecimento desse nome. Somente conhecerá aquele que o recebe. E quem o recebe é o vencedor. É aquele sobre o qual Cristo escreve. A pedrinha branca é Cristo em sua segunda vinda. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram em sua primeira vinda, quando se fez carne. Na mensagem, a palavra vivente que foi pregada em 7 de maio, sábado 7 de maio de 2005, em Santiago do Chile, nos diz: como pode vir, ou como vem a revelação divina para saber a interpretação da palavra? Por meio da palavra vivente no mensageiro correspondente a cada era. Assim é como é revelada, aberta a palavra prometida para cada era, para produzir aquilo para o qual é enviada. Por isso não se pode acrescentar nem tirar da palavra em cada era e em cada dispensação. E nessa dispensação do reino, tudo o que está sendo falado para que os escolhidos obtenham essa fé de rapto, a essa palavra não se pode acrescentar nem tirar. Como Deus está dando, assim é que os ministros que estiveram sendo fiéis no ministério passam ao povo para que produza todo esse ensinamento que está sendo dado através do cumprimento da visão da carpa, em uma grande carpa catedral. Faça o efeito naqueles escolhidos que estão recebendo essa palavra que necessitam para obter assim a adoção, a transformação dos seus corpos. E diz o irmão William, agora, vamos ler aqui, diz, e aí cita a página 125 do livro de citações. Vamos buscar para ir tendo e lendo aí também no escrito. Página 125, parágrafo 1110, diz, ele lê uma parte aqui, somente vamos ler essa parte. Diz, podíamos voltar a pegá-lo e tudo mais, mas tem que ser revelado. Para revelar, Moisés tinha que chegar a se tornar Deus para as pessoas. Moisés era a vivente palavra velada. Então, as pessoas viu aquela coluna de fogo, disse, agora estamos satisfeitos, vem? Que fale Moisés.
Vem, não deixe que fale Deus por quanto morreremos. Moisés entrou dentro naquela coluna de fogo. E aí escreve, Moisés tinha que chegar a se tornar a ser Deus. E aí, os escritos aí na parte de cima, mas aqui, também aí ele diz, escreve, para a primeira dispensação é igual a Moisés, para a segunda dispensação é igual a Jesus, e escreve, fala Moisés, e escreve também a terceira dispensação, e há um sinal de pergunta, não colocou o nome aí, e escreve adotado. Agora vejam como na terceira dispensação, que é a dispensação do reino, das últimas três, pois é a dispensação do reino, que é a sétima, aí estará chegando a adoção, esse vencedor, esse mensageiro, e com ele o grupo, para assim obter a grande vitória no amor divino. A vitória no amor divino se obtém, ou seja, uma vitória se obtém em uma batalha, ou seja, na guerra se obtém uma vitória, portanto, tem que estar esse instrumento na terra, nessa vitória, a qual obterá por meio do amor divino. Ou seja, é uma vitória no amor divino. Agora vejam, também ele aí diz, depois no parágrafo 1111 dessa mesma página 125 diz, a palavra prometida para esta era também tem que ser velada. Está aí embaixo, e aí ele escreve, a palavra desta era tem que ser velada. Agora, neste desenho, algo muito importante, e é que coloca uma flecha também. Ele coloca a flecha para, ou coloca 1, 2, 3 e 4, e a quarta coloca na pedra angular, nesse desenho que ele desenha com as 7 eras, e a brecha, e coloca também embaixo da pedra angular uma flecha para parte da brecha, e depois 2 mais abaixo. E aí continua dizendo, ele não continua lendo, mas veja o que continua dizendo essa citação. Notem, membros da igreja que amam pecado e pecadores não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão que não podiam vê-lo. E aí escreve, o véu impede. Vejam a palavra em carne. Continua dizendo o nosso irmão William, e o que acontece? Não podem vê-la muitas pessoas por causa do véu humano, onde se leva a palavra. Sempre o véu é o motivo de tropeço para muitas pessoas. Vejam, aqui diz no parágrafo 1113, diz ao final desse parágrafo, diz, Deus velado em um ser humano cegou Israel. Ou seja, Deus velado em Jesus. Notem como cada um, como cegou a um cegará e a outro revelará a verdade. Fechará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. E essa citação aí ele escreve, cegará a uns e abrirá os olhos a outros. Escreve a vinda de Cristo também. E aí em cima, onde diz a igreja gentílica também foi cegada do véu, e ele escreve o homem, a carne. Porque Deus sempre usa um instrumento, um véu de carne, e esse sempre é motivo de tropeço. E embaixo escreve, pelo véu, cegará uns e abrirá os olhos a outros.
Continua dizendo, nosso irmão William, a palavra velada e revelada através do véu de carne, onde se vela, cega a uns, fecha os olhos de uns e abre os olhos de outros. E agora, página 168 diz, parágrafo 1502, vamos buscar essa página para tê-la aí também. Diz o irmão William, a citação e ele recorde, quem vem a palavra do Senhor? Aos profetas. Não aos teólogos, mas aos profetas. Ele é um refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer, ou seja, o profeta, ele não pode dizer nada quanto aos seus próprios pensamentos. Ou seja, não pode falar de acordo às suas próprias ideias. Somente pode falar o que Deus revela. E nessa citação ele escreve aí, o profeta, ou em cima escreve um profeta é a palavra de Deus encarnada para a sua era. E também escreve, o profeta é igual, é um refletor da palavra, a palavra vem a eles. E aí também embaixo escreve, vamos continuar aqui, nesse mesmo parágrafo que ele não lê essa partezinha ali. Mesmo lá com o profeta Balaão, quando estava tratando de vender seus direitos como profeta, ele disse, como pode um profeta dizer algo além do que Deus coloca na sua boca? É algo que Deus faz e não se pode dizer mais nada. E a pessoa assim é nascida, mas ninguém julga um profeta porque ele é absolutamente a palavra de Deus. E escreve aí, verbo. Ele é a palavra em seu devido tempo, Deus se refletindo. E aí desenha uma pedra angular e as eras. Ele é a palavra em seu devido, aí uma flecha para a pedra angular. E escreve, ninguém julga um profeta. E continua dizendo, ou seja, o que Deus revela é o que um profeta fala. Não pode se colocar a inventar, a tentar inventar sua própria interpretação. Tem que vir diretamente da parte de Deus a revelação divina. E quando fala essa palavra revelada, o que está falando? O que o povo está escutando? A palavra vivente de Deus, que se velou nesse mensageiro. E depois, através desse mensageiro, se revelou ao povo. Na mensagem, os mistérios fechados no sétimo selo, nos fala aí, nosso irmão William, que foi pregado em 14 de fevereiro de 1998, em Fusagasugá, Colômbia, nos diz, João preparou, ele está citando, João preparou os pais para que Jesus pudesse dar as boas-vindas aos filhos ao entrar no aprisco. Agora este profeta, sobre o qual descerá o espírito de Elias, preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus. Diz o irmão William, mas há pessoas que não sabem o que estão buscando, nem o que está prometido para vir. Como vão dar a boa-vinda a Jesus? Se não sabem, como virá? Se requer conhecer a mensagem do precursor e saber como ele disse que viria. Virá em um cavalo branco como a neve, e será do ocidente, porque do ocidente virá um cavaleiro num cavalo branco, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E os que tropeçarem com esse véu de carne, pois não estarão dando as boas-vindas àquele que vem dentro desse véu de carne. E os que não tropeçarem e receberem sua mensagem, estarão dando as boas-vindas àquele que vem nesse véu de carne. Vem o simples que é tudo? Agora, vejam na mensagem, o poderoso Deus desvelado diante de nós, nos diz na página 21 e parte da 22, vejam, diz, e vemos aqui,
E vemos aqui que Deus sempre teve um corpo de carne em sua manifestação. Quando Moisés o viu, ele era um homem. Parecia um homem quando Deus estava atrás do véu. Também estava coberto de pele. E Deus, nessa noite, em sua igreja, está velado em sua igreja atrás de um véu de carne. Ele continua sendo o mesmo Deus essa noite, nós sabemos. E ele escreve Deus com um véu de carne. Mas agora, como sempre, o véu de carne é o que faz as tradições tropeçarem. Eles simplesmente não podem crer que é Deus fazendo que as pessoas atuem dessa forma. Aí ele escreve, tropeçam no véu de carne. Isso é correto. Ele está escondido do incrédulo e revelado ao crente. Sim, Senhor. Ou seja, vejam, está escondido, por isso que lemos aí, cegará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. A pessoa não estarão dando as boas-vindas, mas outros, uns não estarão dando as boas-vindas, mas outros sim estarão dando as boas-vindas. Por quê? Porque a eles lhes é revelado. A quem? Aos escolhidos, aos que serão transformados. Ou seja, que uma pessoa, neste tempo final, que será transformada e raptada, é uma pessoa que estará dando as boas-vindas ao Senhor. Sim, Senhor. Agora, quando o véu da tradição dos maiores, dos anciãos, é rasgado pela palavra, hoje, certamente, então se revela claramente. Nós o vemos, a divindade revelada atrás de um véu de carne novamente. Ele escreve divindade velada. Hebreus 1 diz, e também Gênesis 18. Vocês recordam, Deus era um homem que comia e conversava com Abraão, e disse o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, a divindade velada em carne humana de novo. E desenha uma pedra angular e as últimas 4 eras. Agora, recordem isto. Jesus não disse, quando o Filho de Deus estiver revelado. Em Lucas capítulo 17, creio que ao redor dos versículos 20 e 21, ou em algum lugar por aí, ele diz, e quando o Filho do Homem for revelado, o Filho do Homem de novo na igreja revelado entre seres humanos. Não o Filho de Deus, mas o Filho do Homem outra vez regressando de novo à sua igreja nos últimos dias. Sabemos que o prometeu. Isso nas promessas de Deus. Sabemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. Notamos outra coisa. No Antigo Testamento, tem uma escritura aqui em Êxodo que as antigas peles de texugo, o que faziam? Escondiam a glória de Deus das pessoas, as peles de texugo. A razão pela qual as pessoas não poderem vê-la era porque as peles impediam a visão. A pele era... A glória de Deus estava atrás da pele. Véu. E hoje, a glória de Deus está escondido atrás da sua pele. Isso é correto. E as tradições não podem ver isso. Não podem ver isso. Sua palavra está dentro do véu. E escreve a glória de Deus escondida pelo véu. E escreve a Apocalipse 10, do 8 ao 11 e 11, versículo 3. Vejam a vinda do anjo forte aí e vejam esses ministérios de Moisés e de Elias. O que havia dentro das peles, das antigas peles, cuja beleza não era para desejar, não havia beleza nele. E quando se fez carne e morou entre nós, ainda não havia beleza nele que pudéssemos desejar. E a mesma coisa ocorre hoje. Nada há em um homem ou mulher que pudéssemos desejar, mas é o que está atrás disso. Isso é o que é. E ele escreve, é o que está atrás do véu, o importante. Você diz,
Eu conheço esse tipo, era um bêbado. Ele acostumava fazer isso. A mim não me importa o que ele acostumava fazer. O que se esconde atrás desse véu de carne? Isso é o que conta. O que está atrás disso? O véu de carne cega as pessoas. Eles dizem, eu lembro o tipo de mulher que era essa. E reticências. Agora vejam. Aí mesmo nessa outra frase, próxima diz, eu conheço o que ela era, mas o que é agora? Essa pele que antes cobriu o animal texugo, agora esconde ou guarda a glória de Deus. A tem morando atrás do véu. Antes cobria um animal, mas agora guarda, cobre ou cobre a glória de Deus. Continua dizendo nosso irmão William. Estarão dando as boas-vindas ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que viria em um homem deste tempo final. E mais claro, nós dizemos lá em Porto Rico, não canta um galo. Isso não tem que outra pessoa vir a interpretá-lo. Isso já está interpretado. E como é que está interpretado? Como é que virá esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Viria um homem neste tempo final. E repetimos o que ele disse aí. Mas, claro, não canta um galo. Na mensagem, a dualidade do segundo Adão, o grande mistério de Cristo e sua igreja, que foi pregado em 12 de agosto de 2010, em São Luís Potosí, México, nos diz, dizem os discípulos, aumenta-nos a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, e pelo ouvir vai se aumentando a fé. Portanto, aproveite aumentando a fé. Querem que Deus aumente a fé? Pois, palavra sobre palavra, para que a fé se aumente, porque a fé é revelação. E assim a fé vai crescendo, à medida que a revelação vai vindo. Assim que as células da fé vão se multiplicando e então tem uma fé maior. Cresce a fé. Assim como pelo alimento as células se multiplicam, crescem, célula sobre célula. Se não come, pois, não há célula que possam se multiplicar. A que tem morrem e se acabou a vida, mas se come, então vão se multiplicando, crescendo as células, fortalecendo as células com alimento. Aproveite bem o tempo para que assim estejamos preparados quando este mistério que tinham aqui para mim a dualidade do segundo Adão, o grande mistério de Cristo e sua igreja. Esse mistério vai ser aberto sob o sétimo selo. Está ligado ao sétimo selo. Está ligado a todo o programa de Deus correspondente a este tempo final. Portanto, orem muito por essas bênçãos que Deus prometeu e estejam atentos, escutando a palavra, para que quando for aberto o mistério, não tropecem. Vejam, desde quando ele vinha dizendo que estivessem esquadrinhando, que estivessem lendo, que estivessem escutando a mensagem, para que essa fé fosse crescendo, para que Deus continue abrindo entendimento, para que quando essa palavra estiver sendo cumprida no meio da igreja, não tropecem. Porque sempre tropeça quem não está preparado, diz o irmão William aí. Agora veja na mensagem, fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade, na página 9, nos diz o reverendo William Branham, página 8 embaixo, diz, Deus é soberano, e podemos ver aqui o que Davi fez na Escritura, lida de 1 de Crônicas 13. E ele tinha suas intenções, eram boas, mas Deus não nos dá méritos por boas intenções. Só há uma forma de servir a Deus, e é fazendo sua vontade ao seu comando.
E sendo que Deus é soberano, portanto, não existe ninguém que diga a Ele o que fazer ou como fazê-lo. Não se podem colocar a dizer, olha o que está fazendo, não deve fazer isso, não deve fazer o outro. E quem é você? Ou acaso você pensa que você é Deus? Ou seja, não se pode pular a ordem estabelecida por Deus em seu programa. Deus sempre teve um instrumento, um profeta mensageiro no meio do povo, o qual, através dele, ele opera e cumpre o que ele prometeu. E como esse profeta fala, assim que as coisas se cumprem e se cumprirão mais adiante. Ou seja, o que ele fala, toda essa palavra, Deus a respalda. Ele faz da forma reticências. Ele sabe a maneira correta de proceder. E isso me faz sentir bem. E isso deveria nos fazer todos sentirmos bem. Eu estou seguro de que o faz. Porque talvez a pessoa faria dessa maneira e outro de outra maneira. E aquele outro de outra forma. Mas, novamente, há algo grande sobre Deus. E é que Ele não nos deixou sem que saibamos qual é a verdade e como fazer. Ou seja, para que depois não estejam dizendo, eu não sabia, a mim não me disseram nada, disso nunca se falou, como vão dizer tal coisa se a mim não me disse nada? Ou não houve um ensinamento, uma pregação sobre isso ou sobre aquilo. Não, Deus alerta o povo, sempre. Antes de vir um juízo, Deus sempre alerta antes de cair o juízo divino, quer seja sobre pessoas, grupos, nações, continentes. Sempre há uma advertência. Porque se não vejam, passaria isso. Ele não seria justo se nos castigasse por fazer algo que nós não saberíamos como deveria ser feito e depois permitir tropeçar com algo. Ele não é esse tipo de Deus. Vejam como Deus nos adverte primeiro e nos diz como devemos fazer as coisas, como deveria ser feito. Ele não é esse tipo de Deus. Ele é um Deus que fala uma palavra e espera que seus filhos creiam nela. E, portanto, Ele sabe o que é melhor, e quando fazer e de como fazer. Nós temos ideias sobre o assunto, mas Ele sabe. Então, se Ele estabelecesse um sistema do que Ele se propunha fazer e não nos dissesse o que é que aconteceria e como aconteceria, então, ao tropeçarmos nisso, estaríamos justificados em nossos tropeços, ou ao tentar fazer algo. Cada um estaria justificado, mas há uma só forma, e isso é sua palavra. E ele escreve aí, se não diz o que vai fazer, e como, e tropeçamos, quando Deus faz algo, estaríamos justificados. E desenha uma estrela de Davi, vejam como ele nos adverte primeiro, nos diz como fazer as coisas e o que espera que seus filhos creiam. Por isso é que ele adverte as coisas. Ele adverte antes de enviar o juízo. E os chacoalha e diz, despertem, porque o que vai vir é algo terrível. E não desejamos que essa pessoa, esse indivíduo que vai pelo caminho correto, chegue a tomar o juízo divino. Para isso é a advertência. Para isso é que ele chama ao arrependimento, ao se humilhar e dizer, olha, Senhor, estive mal, não fiz isso ou isso correto. Perdoe-me, eu quero seguir em teu caminho, quero receber as bênçãos. Isso é a atitude correta. Mas nem todos são assim, mas o melhor quando escutam isso, o primeiro que dizem é, olha, esse homem, o que tem é ódio em seu coração, esse homem o que quer é que todos se percam, quando realmente é o amor de Deus sendo expresso, porque senão, então, mandaria juízo divino. E como Deus vai julgar você se não te advertiu? Então aí se cumpre a palavra que então estaríamos justificados quando
tropeçarmos. Mas Deus é um Deus justo. E Deus adverte primeiro, antes de enviar o juízo divino. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, porque sempre tropeça quem não está preparado. Quem está preparado e sua fé está bem fortalecida, bem aumentada, o único que poderá dizer é: eu esperava que isso fosse assim. Na mensagem, o sétimo selo e a terceira etapa, que foi pregado em 15 de março de 1998 em Assunção, Paraguai, nos diz: algumas pessoas talvez tropecem na simplicidade, mas Cristo disse: mas bem-aventurado aquele que não encontre tropeço em mim. Isso foi para a primeira vinda de Cristo e também para a segunda vinda de Cristo. Porque tropeçaram lá com o véu de carne, onde estava se cumprindo a primeira vinda de Cristo. Ou seja, a vinda do anjo do pacto. E no último dia, alguns tropeçarão também com o véu de carne, o anjo de Jesus Cristo, onde se estará cumprindo a vinda do anjo do pacto, do anjo que era muito diferente dos demais. Na mensagem Cristo, é o mistério de Deus revelado, na página 38, nos diz: página 37 embaixo, está citando a escritura de Hebreus capítulo 12, diz: porque Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que toda espada de dois gumes, e que alcança até partir a alma e até o espírito, e as conjunturas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E ele foi essa palavra. E quando essa palavra tem a preeminência em um homem, a mesma coisa acontece de novo, porque é a palavra. E ele escreve: a mesma coisa acontece. Amém. Agora, como você vai tropeçar com isso daqui em diante, sendo que está tão claro? Bem, por isso estão tão cegos, igual como foi quando Cristo esteve sobre a terra. Lá tropeçaram igual, dizendo que ele era Beelzebul. Viram que ele podia fazer todas essas coisas, no entanto, diziam que era nascido ilegitimamente e que era um sujeito estranho. Dizia que algum demônio o possuiu. Ele é samaritano e tem demônios. Por isso faz essas coisas. Jesus disse: eu vos perdoo por terem dito que as obras de Deus são obras de um espírito mau. Mas um dia virá o Espírito Santo, e uma só palavra falada contra esse espírito nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Por isso será perdoado. Por isso não será perdoado naquele dia. Então vemos, e aí ele escreve aí a blasfêmia, então vemos que isso está claramente registrado nas Escrituras. E quando as pessoas chegam a comparecer naquele dia, ele escreve: oitavo dia, não importará quão grande ou intelectual seja a sua denominação ou quão sábio seja, isso será condenado. Assim tem que ser, porque blasfemaram contra o Espírito Santo, chamando todo tipo de nomes que não convém. E a Igreja de Deus sempre teve que suportar tais coisas desde o princípio. Agora, o que pensavam? Que neste tempo também iam sair com a sua? Blasfemando e falando e dizendo todo tipo de nomes contra o Verbo, a palavra, o Espírito Santo encarnado? Este é o oitavo dia, e este é o dia em que devemos encarar tudo isso. Mas Deus, recorda, está dando essa advertência. Vamos ver quantos acatam essa advertência. Quantos, em realidade, com arrependimento, vêm aos pés de Cristo, vêm aos pés, se humilhando, como fez aquela mulher. Vejam que neste tempo final,
Deus está dando essa advertência e isso devemos levar muito, mas muito a sério. Deus não está brincando. Isso não é uma brincadeira de quem atira lá e tira aqui. Não, isso é a palavra de Deus. Isto é o futuro da sua vida. E estou falando àqueles os quais estão escritos no livro da vida. Porque esses são os que correm mais risco de que sejam apagados. E recordem que a terceira etapa, como é para os três grupos, é preciso estar identificando. E quando não se identifica, já se sabe para que grupo está se falando. Porque é para as virgens prudentes, para as fatas, e para os 144.000 e para os perdidos. Todos os grupos se abrangem sobre o ensinamento, do ensinamento sobre Carpe. E a todos lhes impacta. Veja, quando se fala uma palavra, em seguida saem grupos. Ou seja, pessoas, quer sejam por diferentes meios, louvando e glorificando a Deus, glorificando seu nome, porque se veem identificados naquela mulher, me referindo à mensagem que foi pregada nesses dias, o qual se leu dessa mensagem Jesus com os pés sujos, e muitos ainda estão glorificando a Deus, porque até com toda a trajetória que tiverem em sua vida, como Deus teve misericórdia com eles, e estão ali identificados com essa mulher, e glorificam a Deus pelo avivamento que Deus está dando. Mas há outros que então se identificam com Simão, com o fariseu, porque aí somente há dois personagens, e aí a pessoa vê. Mas se supõe, deveria estar glorificando a Deus também, se deveriam estar contentes e alegres, porque estão vendo ali a essa mulher e estão se identificando com essa mulher. Como não vão se identificar com ela? Pois se não se identificam com ela, com quem vão se identificar? Pois com o fariseu, com Simão, porque somente haviam duas pessoas ali. E aí se está vendo claramente essa segregação. E é duro dizer, mas foi prometido que no fim do século Deus enviaria seus ceifeiros. Deus estaria enviando os ministérios de Moisés e Elias para fazer essa separação, essa segregação. E agora o povo de Deus, a noiva, está vendo com seus próprios olhos. Não podem ficar calados para orar a Deus e pedir orientação, que Deus os ilumine. E, como não se identificam com esse grupo dessa mulher, se identificam então com Simão. E é muito lamentável o que vão receber, o que essas pessoas vão receber. E se fala para que depois não digam, a mim não me disseram nada. Tudo está sendo falado para que assim, como disse ali nessa mensagem, o poderoso Deus desvelado que lemos, depois não possam dizer que Deus não avisou. Deus sempre avisa, para que quando tropecem, então, se Deus não avisa, então teriam que estar justificados. Agora vejam, continua dizendo, e até Paulo, quando esteve diante do governador Felipe, disse, isto te confesso que conforme aquele caminho que chamam heresia, o qual significa loucura, assim sirvo o Deus de nossos pais, ao Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que na lei e nos profetas estão escritas. E assim passavam despercebido o que era a grande verdade de Cristo. E hoje em dia, dizem que é uma denominação. Vejam como tudo já, o irmão Branham estava já falando de como seria neste tempo final. É Jesus Cristo o novo nascimento revelado em você. Assim ele tem a preeminência e pode expressar sua palavra. Então, qualquer coisa que prometeu para estes últimos dias, ele pode trazer ao cumprimento através do seu corpo à medida que está operando, Amém. Isso é exatamente a palavra de Deus tornada manifesta. Agora notem, é igual que nos dias de Jesus Cristo, Deus mesmo tem a chave dessa revelação de Jesus Cristo. Creem assim? As escolas de teologia
jamais encontrarão, porque Jesus mesmo assim o disse. Em Mateus 11, 25 ao 27, ele escreve ali a chave. Graças te dou, ó Pai, Deus dos céus e da terra, que tu ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Assim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me são entregues do meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, nem o Pai conhece alguém, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Note bem nos sábios daquele dia. Esses judeus eram homens de primeira classe e tinham suas organizações de saduceus, fariseus, herodianos e quantos mais. E à luz de tão grandes e formosas organizações, Jesus disse: vós sois cegos, vós guiais os cegos. Bem falou Isaías de vós, dizendo: tendes ouvidos e não podeis ouvir, e olhos e não veem. Isaías disse isso no Espírito, e por isso o Deus do céu vos cegou os olhos. Estais fazendo como Eva fez, aceitando o sinal intelectual e não conheceis nada do Espírito de Deus. Então, não cairão todos na cova? Tanto o cego como também quem o segue? Só Deus tem a chave. E ele escreve a chave. Ele disse o mesmo na porção da Escritura que acabamos de ler. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. A carne e o sangue não te revelou a ti, mas meu Pai que está nos céus. E sobre essa revelação edificarei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, não há nenhuma escola, nem teólogos, nem ensinamentos bíblicos entre as escolas que tiveram o menor conhecimento disso. E não podem conhecer. É impossível conhecer, porque Deus escondeu da mente dos sábios e dos mestres. É uma coisa pessoal, com cada indivíduo. Recordem que o escolhido de Deus é quem tem essa percepção profética. E a pessoa já conhece quem são os que têm essa percepção profética. São os que dão as boas-vindas ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a revelação de Cristo ao indivíduo. Agora, se você diz: ele se revelou a mim, mas se a vida de Cristo, mas se a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia, essa mesma vida que não é produzida em você, então você tem uma revelação equivocada. Se eu coloco a vida da abóbora numa árvore de pera, a árvore de pera produzirá abóboras, porque pelos seus frutos os conhecereis. E escreve: se revelou a você. Agora vejam. Na página 35 também ali nos fala uma partezinha aí. Diz: é pela revelação que Deus deu a conhecer sua palavra. Ele é a palavra. E a maneira de saber que a palavra é revelada é que a palavra vive e se expressa através de você. As igrejas, desde há muito, se esqueceram dessa grande revelação, correto. Se esqueceram da revelação da verdade. E ele escreve a palavra revelada. Agora continua dizendo o nosso irmão William: mas bem-aventurado aquele que não encontre tropeço nele, no véu de carne, no qual Deus estará cumprindo o seu propósito deste último dia. E onde estará o sétimo selo manifestado? Onde estará o anjo do pacto manifestado? Onde estará o anjo que era diferente dos demais manifestado em carne humana? Vejam, aqui são palavras muito, mas muito importantes. Está falando e eu estou repetindo nesse momento para que saibam o que está atrás do véu. E não venham tropeçar. Não venham
dar com e contra a pedra. Bem-aventurado. Vou ler novamente, para que estejam conscientes quem está atrás do véu. Mas bem-aventurado aquele que não encontre tropeço nele, no véu de carne, no qual Deus estará cumprindo o seu propósito deste último dia. E onde estará o sétimo selo manifestado? Onde estará o anjo do pacto manifestado? Onde estará o anjo que era diferente dos demais manifestado em carne humana? E isso é a vinda da palavra em carne humana. Será a palavra encarnada em um homem. Página 256, do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavaleiro sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Continua dizendo, é por meio desse homem a terceira etapa manifestada no tempo final. Na página 117 do livro dos selos, nos diz: agora pensem, vamos ver aqui. Um pouquinho mais embaixo diz agora, não trovejar em vão, porque ele vem falando, está dizendo a João, João, não escrevas, eu revelarei isso quando tiverem necessidade de sabê-lo. Diz, vamos ler aí. Diz algo ali. Mas imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, Deus disse, retenhamos isso, eu revelarei isso naquele dia. João, não escreva isso, porque tropeçarão com isso. Deixe passar. Mas eu revelarei naquele dia. Ele escreve oitavo dia. Eu revelarei naquele dia quando tiverem necessidade de sabê-lo. Agora, não trovejarem em vão. Recorde a gotinha de tinta. Tudo tem um propósito e uma causa. Notem que o Criador pronunciou essas coisas e João ouviu esta voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João em forma simbólica o que deve escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, diria, não digas completamente o que isto é, não vá dizer, isso é assim, e isso é o que está sob o sétimo selo. Não digas assim, porque se eu te digo isto, então todo o plano através das eras se colocaria a perder. Isso melhor é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo sua vinda. Ele disse, agora ninguém saberá quando venho, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é meu negócio saber quando, somente me corresponde estar preparado, que foi o mesmo que ele disse ali, nessa mensagem, para que quando estiver e for aberto esse mistério, ou seja, for cumprido esse mistério do sétimo selo, não tropecem. Ou seja, que o que corresponde ao crente é estar velando e estar preparado. Na página 475 também nos fala ali. Em cima diz: estou seguro que notaram o filho do irmão Collins que está por morrer aquela noite, que estava por morrer aquela noite. Depois a mocinha com leucemia, o reino de Deus está a caminho. E ele escreve dispensação do reino. E a coisa está mudando mais do negativo ao positivo. As 7 eras com seus anjos, e escreve a estrela da manhã, ou seja, a segunda vinda do Senhor. Assim como foi. Agora, isso não deveria ser tropeço para ninguém. É da justificação à santificação, dali segue ao batismo do Espírito Santo e depois a ouvir isto. E escreve a vinda do Senhor, o sétimo selo. Simplesmente estamos chegando mais perto a Deus a cada passo. Continua dizendo o nosso irmão William. Agora, vocês viram como será que Deus estará atuando neste tempo final? Por meio da palavra encarnada em um homem. Por meio da palavra encarnada em um homem. Virá a terceira etapa em
suas diferentes fases, tanto para a igreja noiva como para as virgens insensatas e também para os perdidos. Na mensagem O Poder de Transformação, pregado em 19 de agosto de 2011, nos diz, em São Luís Potosí, México, e como vem a palavra, não fará nada sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Para cada tempo, Deus traz sua palavra a um homem. Esse homem recebe da parte de Deus, se faz carne nele, e ele começa a falar essa palavra e se faz carne nas pessoas que escutam. E começa o quê? Pois a obra de Deus, essa é a obra de Deus, começa a se materializar tudo o que está sendo falado. E o que tinha sido falado para outros tempos ou em outros tempos, mas que não foi cumprido naqueles tempos, então se cumpre nesse tempo, porque a palavra falada e em outros tempos foi falada, e em outros tempos foi palavra falada, digamos, para o nosso tempo, desde Gênesis até o Apocalipse. Portanto, a palavra que é falada para ser cumprida em certo tempo, ao redor dessa palavra vai se materializar o que foi falado. E se foi falado para certas pessoas que Deus vai dar tal bênção, pois eles primeiro vão escutar essa palavra, vão crer nela e vão conquistar essa promessa por fé, crendo nela. E assim é como se faz carne na pessoa a palavra. E depois, como se fez carne, ao redor dessa palavra que se fez carne, vai se materializar o cumprimento dessa promessa. O que falamos dessa citação do irmão Branham, que ao redor da palavra, Abraão e Sara foram rejuvenescidos. Portanto, se tornará uma obra de fé, uma obra de fé na pessoa, no povo de Deus. E não somente o que aconteça na pessoa, mas o que aconteça na igreja como corpo místico de crentes. Toda a obra de Deus será feita ao redor da palavra que foi falada para a sua igreja, para essa etapa, para essa era, para esse tempo, e coisas que Deus disse que ia fazer, que vai fazer ou que vão ser vistas na igreja, não é outra coisa a não ser a materialização disso que Deus disse que vai acontecer. Todas essas coisas são um pensamento divino falado, expresso pelo Espírito Santo através dos instrumentos que Ele envia ao seu povo. E uma das coisas que estaria ocorrendo, no qual foi profetizado que viria no meio da igreja, tanto ao indivíduo como ao corpo místico de crentes, na etapa da era da pedra angular, os dias de Ananias e Safira também. Vejam na mensagem Deus julga o coração, que foi pregada lá em 1976, 26 de dezembro, entrando já a 1977. Vejam já, foi uma mensagem na qual se estava chegando a esse ciclo divino, onde depois disso Deus estaria cumprindo os juízos divinos. Recordem que tudo foi representado, tipificado nesse tempo, o qual depois vemos que não ocorreu em 77, aparentemente, e Deus abriu ali uma etapa na qual estaria chamando e juntando os que seriam parte, essas pedras vivas do lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo não estava construído ainda. Portanto, se abriria esse tempo, porque vejam, para esse tempo o chamado de tomar o livro já tinha sido feito. Mas não aparecia ninguém. Ele não podia sair do trono de intercessão até que entrasse o último escolhido. Ou seja, entrasse esse último pertencente à era da pedra angular. Agora, depois que é feito esse chamado e se recolhe em todo esse tempo, todas essas pessoas, então,
uma vez cheia, diz, puxam para a margem e aí recolhem o bom em cestos e o mal lançam fora. Ou seja, que depois desse recolhimento vem uma separação, uma segregação, que é o que esteve ocorrendo nesse tempo final. Vejam o ciclo como volta e se cumpre desse tempo aí, de 74 a 77, o qual entrou nesses 3 anos e meio ali. E vejam nessa mensagem, na página 58 deste livro, que prepararam como um tomo das gloriosas recompensas. Vou ler alguns, somente alguns lugares, nada mais. Vejam, diz, agora sabemos que o mesmo Senhor estará nessa terra, literalmente. Também estará o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Eles estarão atuando desde a sua dimensão através dessa dimensão. Bom, também estarão os exércitos deles. Também estarão os exércitos deles se movendo e operando em tudo. Assim que será uma grande reunião dos exércitos celestiais para se enfrentar o diabo que montará o cavalo amarelo e que virá para destruir o povo de Deus. Assim é que a batalha é forte, é dura, mas nós sabemos do fim, já desde o princípio. De que lado você está? Isso é importante. Do lado em que você estiver. Assim que é uma batalha segura, mesmo que dura, difícil, vai ser dura, difícil, a batalha vai rugir. É a batalha maior que jamais se pelejou. É a mesma que se pelejou no céu, que vem ser pelejada aqui na terra nesses dias finais. É a maior batalha jamais pelejada, batalhada, mas é a maior vitória jamais alcançada, porque é a vitória do amor divino. E aí está, vem? Com o que houve nas eras passadas, não se podia combater, a não ser uma batalha parcial, mas aqui, na era da pedra angular, a era do amor divino, há com que combater essa batalha, vem? Assim que não vai haver necessidade de que você se coloque as luvas com ninguém. Essa batalha será combatida e será vencida, ganhada no amor divino, e o diabo e qualquer coisa será conquistado com o amor divino. É o único que pode conquistar o diabo. É o único que pode vencer. É o único que pode vencer os falsos ungidos. É o único que pode vencer toda a falsidade, vem? Assim que, recordem que o amor é corretivo. Não sei se no livro de citações há um extrato onde fala disso. E há uma mensagem que ele tem marcado, onde ele coloca que o amor é corretivo, ou seja, que pelo amor que Deus tem aos seus filhos, muitas vezes vem chicotadas, vamos dizer, de diferentes formas, tanto espirituais como físicas, para endireitar um filho de Deus. Porque Deus nos ama, e Deus o que deseja é que nós obtenhamos as bênçãos. Assim que não há por que ter medo, somente há uma coisa que fazer, e é ajuste-se o cinto, que todos estes anos estivemos falando das coisas que Deus disse em sua palavra. Este ano entrante estaremos vivendo em nossa própria carne, experimentando o que está aí escrito e que nos foi revelado e que ouvimos. Vem? Agora está chegando o tempo para experimentá-lo literalmente. Como você está? Como você se sente? Se sente forte espiritualmente falando? Se sente cheio de vigor? Cheio de força? Se sente como para dizer, tudo posso em Cristo que me fortalece? Se se sente assim, então esteja preparado, esteja pronto, porque já de um momento a outro soa a trombeta, e uma trombeta declara guerra, guerra espiritual. Soa uma trombeta, uma mensagem sai e uma guerra espiritual se desata. Aí estamos. A trombeta já está bem afinada. O que tem que sair por essa trombeta já se sabe bem. A mensagem do reino. Assim era nas eras passadas. Soava uma trombeta, uma mensagem saía. O mensageiro o proclamava e uma batalha espiritual se desenvolvia. Vem? Vitoriosos. Os escolhidos, mesmo que partiam, mas passavam a descansar. E mais adiante, na página 61 embaixo, diz,
o de Ananias e Safira, isso será algo que vai acontecer. É inevitável porque está dito aí. Agora, algum dia, eu explicarei como vai acontecer isso. Como aconteceu o de Ananias e Safira lá? Como foi que veio a palavra falada para que acontecesse? Quem foi? Bom, ele era tipo de Moisés e Elias. Vem? Então, um dos três, quando subiu lá, esteve nessa posição e podia falar a palavra e trazer juízo. E note, era no começo. Agora estamos no final. Trouxe juízo parcial. Agora será juízo mundial. Mas que tem que se mover conforme a como está prometido. Agora vejam no livro dos selos que fala, na página 161, vamos ler essa parte. Página 161. Para deixar aí também, já isso marcado, neste não era que estava marcado, tenho que ver se é no outro, mas vamos ler aqui para que tenham, onde diz, não, Senhor, isso não é a verdade, é uma mentira. Eu não odeio as mulheres. Não, Senhor, elas são minhas irmãs. Sim, são irmãs. Sim, são irmãs. Mas a verdade é que o amor é corretivo. Se não é corretivo, então não é amor. Se é amor sem correção, então é amor filho e não amor ágape. Correto. Correto. Você pode ter amor filho para uma dama formosa, mas o amor ágape é algo muito diferente, porque é amor que sobrepassa, ultrapassa tudo e se une com Deus em um lugar onde se pode viver eternamente. Agora pode ser que isso soe de uma maneira diferente ao que eu quero dizer, mas confio que me entendam bem. Agora vejam como aí nos diz que o amor é o quê? O amor é corretivo. O amor ágape. Não amor filho, o amor ágape. Agora vejam, continua dizendo aqui onde paramos. Diz, e notem, era o começo, agora estamos no final. Trouxe juízo parcial, agora será juízo mundial. Mas que tem que se mover conforme a como está prometido. Não é assim de fazer as coisas sem som nem tom. Há uma ordem, e é a palavra. E daí não pode a pessoa sair para que as coisas sejam feitas. Haverá coisas que nos encherão de regozijo e alegria. Mas haverá coisas também que nos encherão de tristeza. Mas o que você vai fazer? Veja, recordem que o juízo começa pela casa de Deus. Veja, naquele tempo da igreja judaica, lá no princípio houve muitas coisas que encheram de regozijo o povo, mas quando aconteceu o dia, Ananias e Safira encheu todos de tristeza. Você crê que Ananias e Safira, esse casal, esse matrimônio, era qualquer coisa? Não, eram pessoas importantes no meio dos irmãos, eram pessoas economicamente de uma posição grande, eram pessoas que trabalhavam na obra, eram pessoas muito amadas. Veja, note, na Escritura não nos fala de qualquer pessoa, nos fala das pessoas que tiveram uma parte importante na história da palavra. Igual que Datã e Coré, não eram qualquer coisa, eram pessoas grandes. Judas não era qualquer coisa, era uma pessoa grande. Bem? E também Ananias e Safira eram pessoas importantes naquele tempo. E mais adiante, página 64 diz, agora, não sei se perderam ou não, ou não tenham se perdido Ananias e Safira. Isso é assunto lá entre Deus e eles. Quem sabe se se perderam, ou quem sabe se não se perderam. Eram parte do grupo. Vem? Agora veja que isso
Encheu o povo de tristeza, mas os encheu também de temor. Temor reverencial. Viram a autoridade que havia ali, viram a liderança de Deus através de um homem. Viram as bênçãos de Deus, mas também viram o juízo de Deus. E todo mundo começou a caminhar mais direito. E isso é uma bênção. E isso é o que eu estou tentando de evitar. Se já está sendo alertado, já está sendo dito, porque tem que chegar a isto, porque tem que chegar a essa situação, para que então vejam que é Deus quem está no meio do povo. O que é melhor? Que não aconteça nada e alguns caminhem torcidamente ou que o juízo caia sobre alguns para que seja de bênção para os demais. Vem? Agora você diz, esteve bem ali que acontecesse. Bom, e eu pergunto, e hoje, que está nos prometido que acontecerá o mesmo, mas como acontecerá? Acontecerá no literal ou no espiritual? Isso é outra coisa. Será com morte espiritual ou com morte literal que virá isso? Porque diz que virá. E que quando isso ocorrer, então aí é o começo de algo importante. E vou dizer algo nesses momentos. Eu sei como virá. Vai se cumprir espiritualmente e fisicamente também. Disso não cabe a menor dúvida. Quando estiver ocorrendo algo, eu estarei mostrando que isso é parte disso que estou falando no dia de hoje, nessa tarde. Bom, quando sabemos e ouvimos essas coisas, realmente nos enchemos de temor, mas não de medo. Aqui não está colocando medo em ninguém. Isso tenham bem claro. Aqui está se falando a realidade. Mas não de medo, mas de temor reverencial. E estou falando já várias coisas desde segunda-feira, várias coisas que e das quais se falaram naquela noite. Pouco a pouco, Deus vai nos mostrando as coisas que ali ocorreram, de tudo que estaria ocorrendo neste tempo final. Porque queremos que quando Ele olhe nosso coração, e Ele olha nosso coração, e Ele nos diz através da mensagem como está nos vendo. Por isso é que na mensagem de ontem, umas palavras que eu agora, pela manhã ou ao meio-dia, gravei, e quis deixá-las aí, mas depois subiram, onde ministros, irmãos e irmãs, com um coração quebrantado e arrependido de coração, dizendo em áudio escrito, eu fiz isso e fiz o outro, me perdoe, eu quero minha transformação, eu quero obter a fé de rapto, eu quero continuar obtendo a fé de rapto, eu estou braço a braço, estou aí, eu quero, e me identifico com essa mulher em muitas coisas. Agora, tudo isso, que foi o que Júlio Ángel me comentou, que lembra que seu pai disse que o irmão William tinha comentado que nesses dias, esses dias novamente voltariam, onde o povo estaria. O povo que seria transformado e raptado. E até porque desse grupo, seguramente alguns que talvez não entendiam bem o que estava ocorrendo, mas depois entenderam e estão aí, braço a braço, se é um ministro com seu grupo e se é um escolhido do povo, pois está braço a braço com o ministro, se preparando para a sua transformação. E se é da outra sessão do livro da vida e ainda não foi apagado, vejam, vem com o coração arrependido de coração. Ou seja, Deus vê o coração, porque Deus julga o coração e vê que estiveram mal. E Deus vê isso. E Deus se move à misericórdia e os perdoa.
Toda coisa que fizeram e estarão fazendo de coração, porque vem atrás do véu, vem Deus atuar, e o que desejam e pedem a Deus é misericórdia. Deus vai dar misericórdia. Deus está dando misericórdia. Deus está estendendo a misericórdia. Como diz ele que você se vê? Isso você sabe. Bem? Portanto, ele olha dentro e diz a você como está. Te julga e também condenará muitos. Bom, assim é o juízo neste tempo. A última praga que caiu no Egito, antes da saída, foi a morte. Discernindo o corpo do Senhor, pregado em 59, página 10 e 11, diz: a última praga é morte espiritual. A última praga que cai sobre a igreja é morte espiritual. Assim que, antes de vir morte literal, vem morte espiritual. Morte espiritual primeiro, e depois a morte literal, sendo destruído este mundo gentil e estes reinos gentios. E depois então começaremos aqui no milênio. E mais adiante, página 66 embaixo diz: bom, Deus nos abençoe nessa manhã. Deus nos guarde e nos ajude a nunca tropeçar em nada. Já os adverti. Vimos muitas bênçãos, muitas coisas gloriosas, mas também, quando virmos a mão do Senhor em juízo, não se escandalize. Mas o melhor, tenha temor reverencial. Não tire, não faça. E como dizemos aqui, não fale sem pensar. Não se coloque a falar, a escrever, a fazer coisas loucamente, sem pensar. Porque uma pessoa que pode falar assim é como fez a esposa de Jó, que ele disse: falaste como uma fátua. Ou seja, é preciso ter cuidado da língua, do que pense, do que escreva e todas essas coisas, porque tudo isso Deus o vê. E Deus julga o coração. Melhor, como dizemos aqui, caladinho se vê mais bonito. E isso não é tomar em brincadeira, mas estou falando a sério. Tome as coisas de Deus, leve as coisas de Deus a sério. Porque depois não poderão ser justificados porque tropeçaram. O melhor, tropeçam algumas pessoas porque não estiveram preparados para dar a boa-vinda ao cavaleiro do cavalo branco. Mas aqueles que estão preparados, aqueles que sua fé esteve sendo aumentada a cada dia mais e mais, dão as boas-vindas e recebem assim as bênçãos pelas quais ele veio. Ele vem pela sua igreja. Ele vem raptá-la. Diz: quando essa perseguição vier, não te assuste. Há uma luz, que é a coluna de fogo que está no meio da sua igreja, que a levará, que a raptará. Ela não passará pela tribulação. Esse é um extrato do livro de citações. Agora continua dizendo: já os adverti, vimos muitas bênçãos, muitas coisas gloriosas, mas também quando virmos a mão do Senhor em juízo, não se escandalize, mas o melhor, tenha temor reverencial. E se não está direito nesses dias, se endireite então, para que não vá Deus trazer algo que a você não lhe agrade, porque o juízo começa pela casa do Senhor. Os que se escandalizaram e se escandalizarão nesses dias por essas coisas que Deus está nos trazendo, pois já, aí foi advertido e volta advertido, e já aí está sendo exposto tudo que o irmão Branham ali ia pregar. O rastro da serpente. Como todas essas coisas estão sendo cumpridas,
e estão sendo materializadas em uma forma em que não se imaginava o povo que ia acontecer. Porque o juízo começa pela casa do Senhor. Começou assim lá no dia dos apóstolos? Começou assim. E se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o infiel e o pecador? Onde aparecerão então os gentios, o mundo gentil, essa dispensação, essa geração gentia de amorreus? Sim, porque essa é a geração gentia que está tipificada pelos amorreus, que está tipificada pelos sodomitas e pelos de Gomorra. Então, onde eles aparecerão? Eles aparecerão na destruição, assim que o juízo os espera, mas a você espera as bênçãos, lhes espera as bênçãos, se é que coloca da forma correta, se é que se coloca da forma correta para receber o que Deus tiver. De não estar você bem colocado, então você já sabe que o juízo começa por nós. Assim é que se começa por nós, como será quando sair para eles, para os gentios, para o mundo pecador? Assim que disso poderíamos dizer muito, e muito difícil para dizer, já que são coisas que ao sabê-las, você lê aí e lê que Deus disse através do irmão Branham que surgiriam esses casos, o caso de Ananias e Safira, e você está desejoso para que chegue, mas ao saber que Ananias e Safira era parte do grupo, então você percebe que haverá tristeza, vem? Mas será o começo de uma nova fase. Eu não sei se você notou como esteve passando de uma fase a outra. Agora vejam que algo está ocorrendo nesses dias, os quais aí está nos dizendo de que uma fase estaria por começar. Mas porquanto o juízo começa pela casa e tem que estar o povo preparado para essa outra etapa, então Deus dá o alerta para que assim não recebam juízos divinos, mas o melhor recebam as bênçãos, que é a que nós desejamos. No livro das Eras, na página 356, nos diz, 356 deste livro, aqui seria, vamos ver, donde dice Jesús vendrá. 352 seria no outro. Aí vocês têm na 352, no vermelho seria 356. Ou 350, vamos ver. 350. Corrijo. 350, onde diz Jesus virá no meio de um tempo de grande desordem e confusão. E juntamente com sua vinda há uma ressurreição. Muitos sairão do pó para serem levantados com os vivos que esperam seu regresso. E estes receberão coroas. Por quê? Porque são filhos de Deus, são reis juntamente com Ele e estão reinando com Ele. Isso significa coroa, reinando e governando com o grande rei. Essa é a promessa para todos que sofrem com Ele aqui na terra. Todos aqueles que perseveraram pacientemente, sabendo que Deus, o juiz justo, os recompensaria. Todo aquele que renunciou tudo a favor dele e cometeu tudo e submeteram tudo a ele. Eles se sentarão em seu trono e compartilharão do seu glorioso reino. Aqui temos uma palavra necessária para todos nós nesse dia. Retém,
persevera. Não te desanimes. Vistamos-nos com toda a armadura de Deus, usemos todas as armas que Ele nos deu. Usemos todos os dons que são à nossa disposição e sigamos em frente com regozijo, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Nos colocamos em pé e deixamos assim conosco neste tema, obedecendo a voz do enviado em cada tempo, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.